Tem uma coisa muito interessante da sua história, que é muito inspirador, que você viveu uma EQM, uma experiência de quase morte, né, pai? Sim. E me parece que essa EQM foi ali o que te fez, talvez, despertar para essa área do desenvolvimento humano, da PNL, da psicoterapia, da ajudar as pessoas a transcenderem, porque você passou por um momento ali muito difícil, né? Então, conta para os empreendedores que acompanham aqui o podcast esse momento, como é que foi essa experiência de quase morte e que reflexões, que lições você tirou dali, como você saiu dessa situação de quase ter ido pro beleléu de fato, né? É muito importante lembrar que os grandes aprendizados da nossa vida são com as emoções de mais impacto. E não existe medo maior do que o medo da morte. Não existe. Esse é o maior medo da mente humana, é o medo de morrer. Então essa passagem, esse incidente na minha vida que foi tão terrível, na verdade, pôde me restaurar, me ressignificar, me empoderar. Eu sempre tive essa conexão com as pessoas, mas não com o firme propósito de tocar a alma e a vida e ajudar pessoas a serem melhores cada vez mais rápido. E lá no hospital, onde a gente tem essa incerteza, essa insegurança entre vida e morte, muda tudo. Então eu penso que o reimprint, a formatação do cérebro, a emoção da minha vida que me transformou na pessoa que eu sou hoje, foi na EQM, foi na UTI. Foi muito impactante. E quando a gente passa um quase morte, um pós-morte, muda tudo. Você vê o mundo de forma diferente, você vive de forma diferente, você sente diferente, porque tem uma voz que te acompanha, né? Que é: faça a tua vida valer a pena enquanto é tempo. E quanto tempo a gente realmente tem ou não tem. E tem também a minha crença, porque se eu continuo na Terra, qual a minha missão? Por que será que eu tive mais uma chance? Por que eu continuo aqui? Isso foi muito forte para mim. E o interessante é que eu comecei a me estudar. Quais meus comportamentos, meus padrões, por que eu fazia o que eu fazia. E essa autodescoberta, sempre fui estudioso, eu tenho essa pegada, né? Sempre fui o cara lá do meio da sala, o primeiro aluno. Mas mudou tudo. Essa intensidade, essa amplificação de intensidade, essa vontade louca de servir e ajudar, foi na EQM, mudou tudo. Eu saí do hospital, eu era uma pessoa muito diferente, muito diferente. Eu demorei meses ou anos para entender o que tinha acontecido comigo. E essa pesquisa, que é o único livro que eu não escrevi ainda, porque eu acho ele muito forte, muito impactante, eu quero estar mais preparado ainda, é uma coisa que mudou completamente a minha vida. Porque quando a gente pensa de expansão de consciência, quando a gente pensa de ver o que viu no EQM, é complexo de falar, mas existe uma mudança e uma certeza, meio que uma profecia, né? Deus falando pra gente: você vai continuar aí, faz alguma coisa diferente, porque esse é o seu chamado. Não, e o que te levou para a EQM foi uma situação difícil, né? Sim. Você pode compartilhar um pouquinho desse momento? Eu tive uma época da minha vida que eu comprei uma casa enormemente linda, grande, e comecei a ser visitado. Visitado é ser assaltado. Por algumas vezes, muitas vezes, mas muitas vezes, eu fui assaltado. E uma dessas vezes, além de assalto, me levaram. E é uma longa história horrível. E nesse incidente, eu tomei muitos tiros. E, aliás, Acho que foram 7, né, pai? olha, os que pegaram. Atiraram mais. E é muito desesperador. E o mais incrível que a gente não sabe, arde pra caramba, você fica muito preocupado. E eu tenho um temor, eu tenho um pânico de sangue, né? E quando eu olhei pra mim, eu só desmaiei porque eu olhei pro sangue, né? Que eu estava todo ensanguentado. Mas a boa notícia, que foi trágico e horrível, pode ter sido o melhor evento da minha vida, porque eu me transformei numa outra pessoa. Por isso que eu falo, não existe crise no mundo, não existe adversidade no mundo que não tem um firme propósito de Deus de levar a pessoa para o próximo nível. Eu realmente acredito nisso. E por isso estou aqui, né? Esse apaixonado por ser humano, cada vez estudando mais
E tendo esse propósito, essa razão de em cada vez menor tempo ajudar a pessoa a ter essa EQM metaforicamente. Então eu penso que eu vivo para gerar EQM metafóricas e filosóficas na vida das pessoas. A pessoa não precisa ter quase 40 anos para dar uma guinada na vida, para ter uma visão, uma expansão de consciência. E hoje eu consigo explicar isso de um ponto de vista neurofisiológico, dentro da neurociência, né? Os processos químicos do cérebro, da memória, e isso ajuda eu a ajudar as pessoas poderosamente. Que lindo, né? Então hoje a sua missão é fazer a pessoa ter esse despertar sem ter que tomar os tiros e sem ter que ir para a UTI, né? Talvez através do processo de cura, de autoconhecimento, de evolução, ela talvez fazer esse antes e depois, né, pai? Não, daqui para frente deixa eu fazer uma melhor história, porque, poxa, tô vivo aqui ainda, né? Exatamente isso. E o mais incrível que a gente descobre que o tempo, ele é relativo. As pessoas pensam, o tempo 1 ano é 1 ano. Mas não é bem assim. Depende da tua percepção, depende da tua intensidade. Ninguém está adiantado ou atrasado. Todo mundo está no tempo certo, no tempo da pessoa. E quando você toma essa consciência, em qualquer idade que a gente tem, você pode olhar para a sua vida e resolver dar uma guinada, uma potencializada. Porque na minha crença, todo mundo nasceu para ser melhor a cada dia, que eu falo que é um agente de transformação do mundo. Todo mundo nasceu para buscar e para servir, buscar o melhor de si, e o máximo da busca é buscar a Deus e as energias maiores. Ter essa consciência que nós usamos muito pouco do cérebro, mas nós nascemos também para sermos criadores conscientes de riqueza. E não é uma riqueza material apenas. São 7 tipos de riqueza que eu trabalho, que eu digo que se a gente ter consciência dessas riquezas, nós teremos materialidade, com certeza. E isso realmente me motiva. E a última é viver pautado em princípios e valores sólidos, que é ser filósofo da própria história. E esses 5 jornadas, 5 preceitos, 5 nortes, é que eu ensino as pessoas. E outra coisa interessante, que aprender entendendo, eu tenho um tempo de aprendizagem e eu demoro muito mais. E aprender sentindo, eu consigo aprender muito mais rápido. E a minha expertise, depois dessa expansão de consciência, depois da EQM, foi o que eu preciso fazer e como eu preciso respirar para que o meu cérebro aprenda mais rápido e que eu sinta muito mais, que é o poder da meditação. Hoje eu realmente acredito que o meu dom, cada final de semana, eu sinto que eu estou melhor. Então essa expansão, essas associações, livros de associações do cérebro, essa energia vital, essa capacidade de intuir, de sentir energeticamente as pessoas, cada final de semana eu tenho uma clareza que eu tenho mais habilidade. E o interessante é que eu sinto, falo, e depois eu falo para mim que eu entendi o que eu falei. Mas é uma intuição, é realmente um processo divino, está além da minha explicação. Eu realmente sou uma pessoa que sente, faz e depois consigo explicar para mim. Eu sou muito inusitado nas minhas meditações, eu construo meditações, eu mudo todas o tempo todo e nunca repeti a mesma coisa. Realmente. Isso é legal. Eu que tive a oportunidade de trabalhar lá, empreender com você uns 13 anos, mais ou menos, acho que foi de 2006 até 2020, alguma coisa assim. Você é o melhor do mundo, sem sombra de dúvida, em criar essa experiência de meditação que gera um clique ali nas pessoas. Milhares de pessoas eu já vi elas tendo assim transformações das mais diversas possíveis, transformações emocionais, familiares, né? Nem sei se a gente poderia falar aqui, mas transformações até de doença biológica. Eu lembro do caso da Cláudia, que era uma aluna que não conseguia engravidar e depois de um tempo ela engravidou. Então isso foi muito bonito. Agora, complementando assim o que você trouxe, né? Essa sua crença de que as pessoas nasceram para serem melhores. Às vezes eu faço uma provocação assim com as pessoas, pai. E vou te usar aqui para eu chegar no raciocínio, que é assim, ó. Você escreve um livro para dar certo ou dar errado?
Para dar certo sempre. E para tocar mais vidas. Exatamente. Você tem filhos para dar certo ou dar errado? Para dar certo sempre. Você decide empreender uma empresa para dar certo ou para dar errado? 1000 vezes certo, muito certo. Então, talvez faça sentido refletir que a essência dos projetos que acontecem na natureza é para dar certo. Então, não faz sentido a pessoa dar errado. Quando ela quer dar errado, ela está sendo contra-intuitiva contra a natureza, porque Sim. Deus fez tudo para dar certo, assim como a gente começa as coisas para dar certo, né? Interessante isso. A essência da natureza é divina, é perfeita. O ser humano é luz. Só que nós somos luz e sombra, que o processo de evolução é transcender a sombra. E quando a gente conecta com a sombra, que dá errado. Mas o que você falou é maravilhoso. A natureza é de dar certo. Nós nascemos para ser prósperos. A gente é muito inteligente contra a gente mesmo. Inteligência do mal para dar errado. Exato. Pai, agora retomando aquela situação tão difícil, os tiros, enfim, né? Ficou até uma sequela no senhor que é o dedinho, né? Queria que você mostrasse o seu dedinho que ficou um pouco afetado aí. Gente, não é só pelos tiros que você tomou, mas você tem que mostrar o dedinho contando como é que chega num dado endereço. Essa é muito boa. Eu adoro isso. Pensa, eu lá no IBC de Goiânia, que é uma avenida principal, e lá no final da avenida tem uma curva para chegar no clube já, ó. E isso já aconteceu algumas vezes. E tô lá, tranquilo, paro o carro. Aí a pessoa, olha o clube já, ó. Aí você coloca a mãozinha, vai reto assim, lá, né? Gente, olha que interessante, o dedo é perfeito. E quando você chega lá na frente, você pega e você contorna a rua pra cá, entendeu? Olha que lindo, diferente. E aí, você continua reto. E lá na frente tem outra rotatória, você também. E muitas pessoas olham pro meu dedo, tipo assim, nossa, ele consegue entortar o dedo. Mas na verdade, né, não é que eu consigo, não. Eu já tenho um defeitinho de fábrica, olha aí. Foi uma sequelinha que ficou, que é um dos tiros, foi bem aí, né, pai? Esse foi o primeiro tiro que eu tomei e literalmente o meu dedo caiu, né? Ele foi recolocado e olha, ficou perfeito. Quando você conta a história, brinca com o dedo, olha pro dedo, que sentimento que te vem? Que lição que te vem? Isso é interessante, porque no começo vinha uma dor dos infernos, né? Não conseguia olhar minha mão, essa é a verdade. Eu acho que eu fiquei uns 6 meses, não conseguia. Porque isso são ativadores mentais inconscientes. Não que eu quero lembrar, mas é automático. Então eu lembrava da dor. Hoje eu lembro da oportunidade que Deus me deu de ter construído e estar continuando construindo e vou construir mais. Então é uma ativação do poder que Deus manifestou em mim através de uma tragédia, de um incidente traumático. Eu acho isso um superpoder, né, pai? As pessoas que conseguem pegar uma tragédia, uma catástrofe, uma desgraça e tirar a força disso, né? Você disse, né? Não tem como sair de uma crise sem você estar mais forte. É impossível. Você disse algo nesse sentido. E, por exemplo, o que mais... Eu não tive a minha EQM na minha vida, mas eu tive um fato que me machucou muito, me doeu muito no tempo presente, mas que depois se tornou uma das minhas maiores fortalezas, né? Para o senhor foi uma situação muito difícil também, que foi quando o vô Zé morreu, né? Meu vô, seu pai. E ali foi um momento de trauma, de choque para mim, né? Ele infartou na minha frente de manhã, lá eu morando, ele e minha avó. E por muitos anos eu não conseguia lembrar disso, ou falar da morte do meu avô. Me via raiva, me via rejeição, me via culpar as pessoas. Eu, por exemplo, eu era descrente de Deus. Até meus 15 anos ali, 16, meu avô morreu, eu tinha uns 11. Eu era descrente de Deus, eu não acreditava em Deus. Só que aí você vai se trabalhando, você vai evoluindo, até que num dado momento você vê que aquilo foi uma oportunidade que Deus te deu para você ser um ser humano muito melhor.